Nesse vídeo eu quero explorar alguns conceitos centrais do processamento preditivo. Eles estão interligados entre si no modelo do processamento preditivo, no sentido de que o cérebro está constantemente fazendo previsões sobre o ambiente para minimizar de acordo com o erro preditivo e atuando ativamente para diminuir a incerteza. E o objetivo é manter a homeostase, manter a própria sobrevivência, ajudando as previsões, interagindo com o ambiente para manter a incerteza baixa e garantir a sobrevivência. O princípio da energia livre é um framework matemático, um conjunto de hipóteses, de modelagem matemática para unificar esses processos e prevê-los. Então, vamos começar com a ideia de modelo gerativo. Modelo gerativo é o que a gente podia chamar de representação. O cérebro gera modelos internos do mundo para prever as causas dos estímulos sensoriais. São modelos probabilísticos baseados em aprendizagem estatística. Não que a gente vá fazer cálculos estatísticos com o ambiente, mas a gente mais ou menos vai sentindo a probabilidade de algo ocorrer, sentindo o que eu estou dizendo assim de uma maneira global. O organismo ele se envolve inteiro na direção das coisas mais prováveis de acontecer e se ajusta com base na informação que recebe. E a informação que o cérebro recebe do mundo, o grande pulo do gato da história do processamento preditivo, é que essa informação que trafega de baixo para cima, ou seja, dos sentidos para o cérebro, não é a informação sensorial em si, mas sim os erros de predição. O cérebro, então, faz hipóteses preditivas sobre o ambiente e o que trafega pelos nervos até o cérebro não é o ambiente, não são os estímulos, mas sim os erros preditivos. E aí o cérebro ajusta esse modelo interno, esses modelos gerativos, para poder se manter em homeostase. A qualidade das previsões depende de o quão bem esse modelo reflete a realidade, e ele fica sendo atualizado constantemente. O erro preditivo é a diferença entre o que o cérebro espera, que é a previsão, e o que realmente ocorre, ou seja, a entrada sensorial. A entrada sensorial acontece, ela dispara um processo de propagação de erro preditivo. Olha que interessante. Esse é o efeito das frequências do universo de forma geral, que são sensíveis, que são perceptíveis pelos nossos sentidos. O efeito delas sobre nós é negar as nossas hipóteses sobre o mundo. Isso é muito louco. O que trafega e isso é consistente com os dados da neurociência, de observação do cérebro funcionando. Seria muita energia se a gente prestasse atenção em tudo, construísse o mundo inteiro na cabeça. Entendeu? A gente não constrói o mundo inteiro. A gente tem uma hipótese sobre o mundo. Isso faz muito sentido se você pensar a respeito. Não é muito intuitivo, mas se você pensar a respeito, a gente tem modelos globais na cabeça sobre o que acontece. E eles vão ficando mais específicos na medida em que a gente erra e se lasca, né? Esse é eu acho que o grande pulo do gato. O objetivo central do processamento preditivo é minimizar isso aí. Minimizar o erro preditivo, porque é através desse erro preditivo que a gente atualiza os modelos gerativos, né? A codificação preditiva é esse processo de gerar e atualizar previsões com base nas informações sensoriais, de baixo para cima, como a gente chama, bottom-up, ou de cima para baixo, top-down, que são as previsões, né? O cérebro economiza recursos quando ele foca no erro preditivo, ou seja, ele envia sinais que não coincidem com as previsões. Então, ele é ativo no sentido de prever o ambiente, é ativo no sentido de construir o universo, e ele precisa ser detido na sua capacidade de imaginar o mundo pelo erro preditivo, pelo dado sensível que desencadeia uma corrente de erro preditivo na direção do cérebro, que então atualiza os modelos. É assim que funciona. Esse é o processo através do qual o cérebro lida com as discrepâncias entre expectativa e realidade, que é um processo central na construção dessa mesma realidade. Porque quando o ambiente confirma essa realidade, nós temos uma experiência, e quando ele não confirma, nós temos um erro preditivo que se propaga, modificando o nosso modelo gerativo, e a gente pode ou agir sobre o mundo para ele confirmar nossa expectativa, ou modificar o modelo gerativo, que é um pouco mais trabalhoso, né? O Piaget se referia a esses dois processos como assimilação e acomodação. De uma maneira análoga, assimilação é quando o cérebro encontra algo, ou a sua cognição encontra algo que ela reconhece de algum modo. Ela consegue associar a o que ela já sabe sobre o mundo. E acomodação,
por mais que essa comparação seja uma forçação de barra, só porque eu acho um conceito que é mais conhecido das pessoas que estudam esse tema, né? Os conceitos de desequilibração, e eu acho que tem um paralelo interessante: desequilibração, acomodação e assimilação, né? A desequilibração seria então o erro, né? E o erro preditivo, você imagina que algo vai acontecer, você tenta assimilar e não consegue, daí há uma desequilibração, porque não é confortável essa situação de ser apresentada a uma realidade que você não previu, né? Então, por isso que o cérebro fica o tempo inteiro tentando evitar essa situação. Isso traz alguns problemas filosóficos que a gente tem que discutir em algum momento e que eu estou começando a examinar. Então é isso, codificação preditiva é só esse processo que o cérebro faz. O cérebro codifica o erro dessa maneira. Ele apresenta a hipótese, ele leva a bordoada do ambiente e aí ele propaga o erro ao longo da sua estrutura hierárquica. E essa estrutura tem uma hierarquia bidirecional, como eu falei. Top-down são as previsões, que são geradas nos múltiplos níveis da arquitetura, da citoarquitetura cerebral. São atividades de células mesmo, não é uma coisa abstrata. Nesse sentido aí, o modelo é muito coincidente com a realidade biológica. São previsões geradas em múltiplos níveis da hierarquia neural. Os níveis superiores geram previsões abstratas, categorias, conceitos, e os níveis inferiores lidam com os detalhes sensoriais das coisas. Que são hierarquizadas por quê? Porque quem dá sentido é o topo. O topo fica o tempo inteiro querendo que essa situação faça sentido. O cérebro, ele é essa maquinazinha de tentar dar sentido a essa bagunça de frequências que é o universo. E ele faz isso de maneira organizada. A vida é uma tentativa de fazer isso. E o cérebro é um aperfeiçoamento dessa tentativa. De certa maneira, toda vida é uma maneira de organizar o universo. E de alguma maneira, talvez toda a vida, pelo menos a vida animal, tem uma consciência de algum modo desenvolvida. E é aí que essa ciência ela toca outros domínios do conhecimento humano de uma maneira inédita, possibilitando desenvolver um discurso científico, por exemplo, para estudar a consciência. E você pode fazer isso de maneira materialista ou idealista. De um lado você tem um sujeito como o Anil Seth. Se você buscar o nome dele aí na internet, você vai encontrar um monte de palestra dele no TED, né? Falando sobre processamento preditivo e falando sobre o quanto ele é materialista. Ele tem uma experiência muito profunda com anestesia. E para ele, durante a anestesia, você vira um objeto durante algumas horas e depois volta a ser uma pessoa. Ele sente um desligamento completo, embora essa experiência não seja unânime. Eu passei por ela quando era criança e isso me apavorou de um jeito, porque é como se tivessem fechado a luz e apagado. Nem assim, é como se tivessem editado a minha vida e cortado algumas horas. E isso é muito apavorante. É apavorante no sentido de que a gente está vivo e prevê que daqui a pouco não vai estar. Então, para ele, é isso. E acabou, né? Então não é uma tentativa de unir a ciência com a espiritualidade, não é uma coisa estilo tal da física. E esse é o momento em que eu faço uma pequena pausa para mostrar a minha cópia de O Ponto de Mutação, que está, inclusive, olha só, autografada pelo cara, meu irmão. Ainda. Mas, por outro lado, tem o Donald Hoffman. O Donald Hoffman diz, e ele traz um conhecimento matemático a respeito, modelos matemáticos, que eu ainda não me debrucei sobre, né? Estou no processo de aprendizagem, como eu falei nos outros vídeos, que ele considera que a consciência... Aí já levaram para vários canais, né, porque rapidamente isso é instrumentalizado por cultos e psicólogos de uma orientação mais espiritualista e tal. É interessante isso, eu não sou contra, eu acho muito legal, não sou totalmente contra isso não. Eu gosto de manter uma visão assim, eu tenho uma prática espiritual, né, mas eu não misturo ela com a minha prática clínica, eu gosto de ser isento na clínica, o máximo que eu posso, mesmo sabendo que isso é uma coisa impossível, totalmente impossível. Mas é uma tentativa que eu acho que vale a pena ser feita, porque na direção que a gente vai, a gente consegue enxergar as coisas com um pouco mais de objetividade. Embora a gente saiba que essa tarefa na prática ela é inviável, porque nós estamos todos presos nos nossos vieses. Nós estamos presos e de forma mais ou menos impossível de dar conta, né? A gente está preso nos nossos vieses. Então, hierarquia bidirecional é isso. Existe um processamento top-down e um processamento bottom-up. O bottom-up é propagação de erro,
o erro ele é processado de maneira hierárquica também, de modo que se você lidar com as coisas na parte mais sensorial da coisa, mais sensório-motora, você nem se dá conta, você nem tem consciência. Por outro lado, isso explica coisas como memória de trabalho e a situação de aprender uma coisa através da atenção consciente e essa coisa ser automatizada de uma maneira, às vezes, bastante eficiente. Não sempre, porque nem todo mundo consegue aprender tudo, mas para quem consegue dirigir, a maioria acho que consegue aprender a dirigir. A gente tem, um exemplo clássico é esse, a gente sai de casa para ir para a praia e termina no trabalho por causa do hábito, né? Então, e sem pensar, ouvindo uma música, conversando com alguém. O quinto é essa história da minimização do erro de previsão, que é a principal tarefa do cérebro, segundo o processamento preditivo, né? E que existe minimização de erro de previsão, ninguém nega. Ainda há algum debate sobre se o cérebro faz só isso, né? Eu acho que faz sentido pensar o mundo desse jeito e eu estou usando ele como hipótese de trabalho que tem sido muito eficiente na formulação de caso clínico. Na minha cabeça, obviamente, se eu for escrever para alguém, eu não vou usar categorias que as pessoas não conhecem, mas para eu formular o que fazer, para eu decidir, para tomar decisões clínicas, tem sido muito importante entender cognição como previsão, emoção como previsão e balanceamento de orçamento corporal e por aí vai, né? Mas vamos adiante. O princípio da energia livre é uma formalização matemática dessa parada toda. É uma hipótese levantada pelo neurocientista Carl Friston em 2010, num artigo que está aí na tela, né? E esse artigo, ele se pergunta se esse princípio da energia livre não seria uma teoria geral do cérebro, né? Foi aí que começou essa bagunça toda com Carl Friston em 2010, recente, ontem, né? Anteontem. E aí ele cria modelos matemáticos muito elegantes para explicar como isso acontece, levando em conta as cadeias de Markov, um conceito chamado cobertor de Markov, né, que é um processo de mapear exatamente as variáveis na estatística que interferem sobre a variável alvo que você quer estudar. E aí, na prática, isso funciona como uma espécie de cobertor protegendo e dividindo a realidade, vamos dizer assim, dando identidade para cada elemento de um sistema ou para cada sistema, e que no contexto do princípio da energia livre chamar-se-ia agentes, né? Então, todos os agentes, porque assim, nós como pessoa, eu, Alexandre, sou um agente. Por quê? Porque eu sou um animal, né? A gente esquece isso, fica estranho quando a gente fala, né? Eu sou um animal, né? E composto de vários outros agentes que são todos separados entre si por um cobertor de Markov. Então, se eu pegar minhas células da pele como a variável específica, aí se torna matematicamente relevante para lidar com a minha pele, a condutância dela, a umidade dela para a condutância, né? Cada aspecto dessa entidade, que é a minha pele, ele pode ser formalizado nos elementos do cobertor de Markov, que são pai da variável, ou seja, variáveis que interferem diretamente com ela, filhos da variável, ou seja, as variáveis que ela interfere diretamente, essa variável alvo, né? No caso, vamos dizer, condutância da minha pele. Filhos dos pais da variável, ou seja, filhos de outros pais, na verdade. Os filhos de outros pais, eles são outras variáveis que interferem com os filhos dessa variável, mas que não passam por essa variável, não causam essa variável, entendeu? Então, essa formulação matemática, ela serve tanto para definir os limites entre eu e o meu ambiente, eu como organismo e o meu ambiente, e o meu ambiente circundante, como serve para descrever matematicamente a separação da atmosfera do resto do universo, da atmosfera do planeta Terra. E também serve para entender a separação entre as minhas células e o meio que as circunda. Então, é uma forma de delimitação de sistemas, no fim das contas, né? Porque ele delimita matematicamente, vendo quais são as variáveis mais relevantes para aquele estudo, que são essas, né? Pai, filho e outros pais dos filhos, né? Muito interessante, simples e elegante, né? Muito, muito bacana. E o princípio da energia livre, ele trata disso daí, da formalização matemática, dessa parada toda de realizar previsões e propagar erro preditivo hierarquicamente no bottom-up e gerar, né? E o princípio da energia livre nesse contexto seria
A entropia de um sistema cognitivo seria o quê? A incerteza, a surpresa. Você não é qualquer surpresa, não é aquela surpresa que te motiva a investigar. Não é essa surpresa que eu estou falando. É a surpresa absoluta. É você estar virando a esquina e cai um piano na sua cabeça. Essas são as surpresas que o cérebro quer evitar. As outras até nos deixam estimulados, né? Os modelos gerativos, eles têm esses aspectos de conhecimento, de exploração, embora nem todo mundo desenvolva isso, né? Mas é um aspecto possível na humanidade, né? E dentro dessa abordagem a gente consegue mapear bem, mas ao mesmo tempo porque senão a gente vive num quarto escuro, né? Esse é o famoso dentro dessa abordagem, o problema do quarto escuro, é um problema filosófico em que você imagina, bom, se o cérebro quer minimizar a surpresa, o que nos impede de ficar dentro do quarto escuro para sempre. Mas olha, é precisamente isso que acontece com quem tem problemas sensoriais, por exemplo, quer ficar no quarto escuro, ou com quem, por exemplo, prefere ficar dentro de casa e tem autismo grave e não quer interagir com ninguém. Por quê? Porque não quer abrir mão das certezas sensoriais que o cérebro precisa ter, né? Então, de algum modo, o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas e de maior capacidade de agência, né, no mundo, ela depende bastante da gente aceitar um certo nível de surpresa. Uma surpresa calculada, uma surpresa manejável, né? E eu acho que isso pode explicar os diferentes graus de autismo, por exemplo, da necessidade de suporte dessas pessoas, né? Então, por quê? Porque há uma dificuldade de antecipar circunstâncias, há necessidade muito grande de se conectar com os estímulos sensoriais, para que eles sejam repetitivos, minimizando assim a surpresa, dessa maneira básica, dessa maneira sensorial primária, né? Então, acho que se conecta muito bem também com o modelo social da deficiência, porque enxerga cada agente como um nó de uma rede. Então, quando você fala, por exemplo, cobertor de Markov, você está descrevendo um nó de uma rede imensa, né? Nós, como indivíduos, somos um nó. E, ao mesmo tempo, nós somos todo um ecossistema de nós, né? Que interage entre si, se interinfluenciando, né? E sendo quem nós somos, né? Só essa descrição já é um diálogo entre diversas células do corpo. É uma maluquice esse negócio. Minha cabeça, às vezes, fica assim. Eu tenho que dormir para consolidar esse conhecimento. Eu acho muito interessante. Estou ficando muito empolgado com essas coisas que eu estou aprendendo. Inferência ativa é esse processo de ajustar, agir no ambiente para confirmar suas previsões. É uma forma de reduzir o erro preditivo. Não existe uma inferência passiva, porque a própria percepção ela é ativa. Existe uma discussão sobre isso. De certa maneira, tem umas inferências mais ativas do que outras, porque envolvem comportamento. Mas, em essência, de alguma maneira, cognição é comportamento. Tal como os behavioristas também pensam assim, né? Por isso que o Cal Friston, ele diz que ele é meio leigo de abordagem. Leigo não, neutro de abordagem, né? Como se ele não punisse por ninguém. Mas é óbvio que isso, pelo menos, unifica de uma maneira muito visceral uma perspectiva cognitiva e cognitivo-comportamental da psicologia clínica, por exemplo, né? Porque se os behavioristas dizem, por um lado, que não tem mente, por outro lado, eles redefinem a mente como comportamento encoberto, né? Isso só abre, acho que quando eu tiro da cabeça o observável e coloco na cabeça o que faz sentido, o que conversa com os outros conhecimentos, entendeu? Eu acho que se torna mais amplo o debate, né? Se torna menos mercadológico e se torna mais no sentido do entendimento mesmo, do que fazer. E eu acho que é isso. Eu acho que esse negócio de PCBA pra cá, não sei o que, formalismo, é que eu quero fazer um mestrado e um doutorado, mas o que é um doutor, cara? Um doutor é uma pessoa com PhD, philosopher doctor. Você tem que ter muita reflexão sobre o seu trabalho para ser doutor. Então você vai dar uma de BCBA e sai pregando por aí, feito um missionário. Eu tô vendo isso acontecer nas redes. Acho isso uma imensa bosta, mas não vou nem comentar o nome de ninguém, porque, enfim, deixa pra lá. É mercado. É diferente de saber, buscar o saber e difundir o saber. É mercado. E aqui se trata de buscar o saber, difundir o saber. O que eu sei eu compartilho e acho que ciência devia ser um negócio aberto, não devia ter paper pago, a gente devia poder ter acesso a tudo, né? E é por isso que onde eu posso, eu saio cavando paper e tenho no meu roteiro aqui tudo que você puder imaginar sobre esse tema. Vamos adiante. Então, inferência ativa é essa ação sobre o ambiente para reduzir a incerteza e manter o modelo gerativo por mais tempo possível, né? A gente quer que o mundo seja conforme a gente acredita, até que o mundo vai lá e
lhe desacredita e você tem que reformular seu modelo gerativo. A gente pensava assim, não, Deus fez Adão e Eva, só tem homem e mulher, né? Gênero, não se falava nem gênero, se falava sexo é uma coisa binária, ou você é homem ou você é mulher, né? Só que você tem o XY, tem o XX, tem o XXY, tem o XXX, tem as trissomias, tem as polissomias, né, de genes, que são as pessoas intersexo. Isso sim, visivelmente, morfologicamente. E aí você tem os transgêneros, que a gente está começando a entender, né? Então, quando o mundo começa a parecer mais complexo do que era, a gente tem que reformular mesmo o nosso linguajar, o nosso jargão, para poder caber o mundo nele. A nossa linguagem, ela é representação do mundo. E se não houver palavras para uma coisa, ela simplesmente é negada, embora ainda exista, porque ela existe de maneira sensível, existe de maneira sistêmica, né? Porque aquela pessoa ali, ela está organizada de um jeito e essa coisa tem múltiplas camadas. Algumas ainda são desconhecidas para nós. Uma das formas de reduzir a incerteza é agir sobre o mundo, ou seja, cala essas pessoas, cala os autistas que são ativistas, cala os transativistas. Eles estão falando coisas que não batem com o nosso modelo de mundo. Então, a ação é uma forma perfeitamente humana, com H, de agir no mundo, diminuir a incerteza, sendo que uma hora a incerteza vence o seu modelo gerativo e ele tem que se modificar e você tem que se abrir para novas ideias, porque senão você fica feito banana repetindo merda na internet. Não é isso que acontece? Homeostase é o propósito mais, vamos dizer assim, soberano dessa parada inteira, né? Que é manter os estados internos dentro de limites razoáveis para que a vida se mantenha, né? Ou seja, precisa ser previsível. O sistema cria previsibilidade dentro do sistema. E a forma como Carl Friston define a vida, eu acho majestosa, porque é simples. Ele diz que sistemas vivos diminuem a entropia localmente às expensas da entropia global. E é por isso que nós estamos assim nessa complicação tão grande, né, de aquecimento global, de mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente está aumentando a entropia do universo o tempo inteiro. A planta recebe uma energia de baixa entropia, a luz do sol, e ela caga uma energia química, que é oxigênio, e a gente vai lá e come o cocô da planta, que é o oxigênio, e outras substâncias químicas através da alimentação, e a gente caga um troço mais fedorento ainda, ou seja, aumentando a entropia no processo, né? E isso está ferrando com o ambiente inteiro, porque a gente não caga só pelo boga, né? A gente sai espalhando o lixo atômico em tudo que é canto, né? Fumaça, destruindo a atmosfera e derrubando o equilíbrio delicado do nosso planeta. Eu não sei se isso é reversível e eu não sei se tem jeito, na verdade não sei. Eu não acredito que ninguém saiba ainda se esse troço tem jeito. Talvez a gente já tenha passado do ponto em que tenha jeito. Na tentativa de controlar o mundo e tirar proveito dos seus recursos, nos tornamos gananciosos e estamos aí destruindo o nosso próprio ambiente. Muito maluco isso e pode dar num colapso da homeostase do próprio planeta e a gente simplesmente morrer. Ou pelo menos dos macacos, né? Nós macacos e outros animais serem, vamos dizer assim, preservados, talvez unicelulares, bactérias existentes, o calor que a gente vai produzir, talvez elas sobrevivam e elas evoluem algo que dê em nós em algum momento ou em outra coisa diferente, com cognição, com inteligência, que é o que a gente já está começando a ver que não é só da nossa espécie. A gente tem capacidade de aprendizagem, está sendo rastreada, inclusive, em plantas. Então, existem certas coisas que a gente atribui só a quem tem cérebro, que já estão sendo vistas de outra maneira, né? Fungos, por exemplo, são capazes de reproduzir a estrutura do metrô de Tóquio, sem fazer cálculo. Pelo menos, aparentemente, a gente acha que fungo não faz cálculo. Mas se eles conseguem encontrar o caminho mais curto entre dois pontos, e existem vários experimentos demonstrando isso. Então a gente precisa aprender muita coisa antes de ficar se chamando a si mesmo de sapiens na nossa própria classificação. Então vamos adiante. Então esse ajuste de precisão é a modulação de confiança nas previsões feitas pelo cérebro, né? As previsões, elas são mais ou menos confiáveis dependendo do contexto e da informação sensorial, e a sua atenção, a nossa atenção consciente, ela é uma maneira de calibrar a precisão das nossas previsões. A gente tem mais certeza que a gente consegue, por exemplo, sair de uma situação difícil pondo a atenção no lugar certo. A atenção, ela calibra o peso
das previsões. Ela diz, bom, de acordo com o que eu estou ouvindo, isso não é uma criança sendo esganada, é um gato tentando procriar lá fora, entendeu? E aí eu, não preciso sair correndo nem chamar a polícia, né? Basta eu tentar ignorar isso, botar um fone de ouvido, tentar dormir, tomar alguma coisa para dormir, para ignorar os gatos lá fora sendo vorazes uns com os outros, né? Brigando e transando e tudo mais, né? Então essa é a coisa, você escuta uma coisa e você começa, mas o que é isso? E aí você vai procurando contextos, sua atenção vai divagando pelos contextos e vai aumentando a precisão, a confiança, né? Vai ajustando a precisão das suas previsões e aumentando a sua confiança nas suas próprias previsões. Para isso, na verdade, fundamentalmente esse é o papel da atenção no contexto do processamento preditivo. E é por isso que esse é um sistema mais caro do cérebro. Provavelmente tem uma relação muito próxima com o fato de ser um sistema vital para toda a homeostase. Se a gente não ficar atento, a gente não consegue ver um predador surgindo do escuro, por exemplo, né? Então a gente tem que se ligar e ficar atento. Muito bom essa definição, porque é curta, elegante e é formalizável matematicamente. Eu acho isso muito legal. 10. Plasticidade neural é o palco onde isso tudo ocorre, né? É a capacidade do cérebro de ficar ajustando e reajustando as conexões e redes neurais com base na experiência, né? O cérebro faz isso de duas formas, né? Faz isso podando e faz isso ajustando as conexões. Ele poda conexões, destrói conexões de células inteiras, inclusive. Tem 2 momentos de poda massiva no nosso desenvolvimento, que são os primeiros 3 anos, não coincidentemente, é quando a gente se identifica o autismo, e a adolescência. Não coincidentemente, algumas pessoas autistas, elas são identificadas na adolescência ou no começo da vida adulta, que tecnicamente ainda é a adolescência até os 25 anos, se a gente pensar em termos fisiológicos puramente. Uma criança humana, ela é muito despreparada para viver a vida. Parte da gravidez de uma criança humana, ela é vivida fora do útero, em contato com redes sociais. Não redes sociais de computador, de celular, mas com essa rede de apoio inicial, que é uma família, né? E que se interliga com uma família ampliada, que se interliga com outras famílias, e que mora nos mesmos centros urbanos, e que se interligam com outros centros urbanos, formando estados e países, e que falam línguas diferentes, dependendo do país que está, mas todos buscando a mesma coisa, sobreviver e prosperar nessa terra, e cada vez menos nos brinda com recursos, porque a gente já tirou muito dela. A gente tem que começar a devolver o que a gente tirou. Por aqui fica a nossa conversa de hoje. Eu me cedi, passei tempo demais aqui no último, mas eu tinha que refletir sobre esses conceitos e eu achei que o melhor lugar era aqui, enchendo a paciência de vocês. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida que você tem, se eu souber responder, eu faço um vídeo a respeito ou respondo por escrito mesmo aí embaixo. E se não, dá um joinha se você curtiu isso aí, propaga pela internet, porque de repente alguém se beneficia do que eu estou dizendo e a gente se fala, se vê e se encontra por aí, pela internet.